Meus amigos, olha só, que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi preso hoje pela Polícia Federal, provavelmente vocês já sabem. O que vocês não sabem são os motivos dessa prisão, e alguns deles envolvem ameaças e até planejamento de atentados contra os inimigos do Vorcaro. Bom, aquela história dele contratar influenciadores para atacar instituições democráticas, como o pessoal adora falar, era fichinha perto do que a PF descobriu e embasou o seu pedido de prisão preventiva, né? E graças a Deus esse caso está nas mãos do ministro André Mendonça, que autorizou a prisão. E isso é muito bom. É um grande dia, porque o Vorcaro preso, um peixe grande como o Vorcaro preso, isso é muito bom. Isso realmente vai, digamos, contribuir para uma delação premiada. Já estavam costurando, já estava se veiculando aí uma possível delação do Daniel Vorcaro. Agora, com ele preso, por esse caso aqui, né, e eu acho muito improvável que o ministro André Mendonça ponha ele em liberdade depois do que foi exposto pela Polícia Federal. Com ele preso, a pressão vai ser tão grande que ele vai delatar. Assim como o Careca do INSS e tudo mais. E o melhor de tudo, né? Tudo isso vai respingar não, isso vai cair no colo do Lula como uma bomba, né? O caso da CPMI, do INSS, o caso do Master, o Vorcaro, enfim, a galera lá realmente não está vivendo bons dias, digamos assim, né? Vorcaro acaba de ser preso por ordem do ministro André Mendonça. Me pergunto se esse caso estivesse nas mãos do Toffoli, ou do Alexandre de Moraes, ou do Gilmar Mendes, se o Vorcaro seria preso, ou se a Polícia Federal teria descoberto, por exemplo, o teor aí dessas mensagens, né? Agora, vamos entender, de fato, o que motivou aí o pedido de prisão preventiva do Vorcaro. Vorcaro planeja atentado contra inimigos e principalmente jornalistas. Olha só, quem foi o ministro que disse que um país democrático, a democracia se baseia na liberdade de imprensa, não é? Temos aqui um ex-banqueiro, a turma fala banqueiro, não tem mais master, meu amigo, não é mais banqueiro, né? Já foi ameaçando jornalistas, planejando atentados contra jornalistas, né? Vamos entender aqui, ó. A decisão de André Mendonça de mandar prender Daniel Vorcaro nesta quarta, é resultado de trocas de mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro. Foi um pedido de prisão preventiva feito pela PF. Vorcaro integra um grupo de WhatsApp, olha só, batizado de A Turma, né? A Turma, olha só, A Turma, em que foram planejadas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários, jornalistas, inclusive. Num dos casos em que Vorcaro, inclusive, deu autorização para que a ação fosse concretizada, pessoas contratadas pelo ex-banqueiro simulariam um assalto contra a vítima e praticariam atos de violência contra ela. Meu amigo, isso aqui é coisa de mafioso, isso aqui é coisa de chefe de organização criminosa. Isso aqui não é coisa de banqueiro, isso aqui não é crime de colarinho branco. Já ultrapassamos a linha do crime de colarinho branco. Não, isso aqui é coisa de gangster, de mafioso, de criminoso, da pior espécie, de gente perigosa. O ministro André Mendonça acertadamente determinou a prisão dele. Olha, eu acho que o Vorcaro não vai sair da cadeia tão cedo, mesmo se fizer uma delação premiada. Porque isso aqui é planejamento, é premeditação de crime, né? Aliás, é mais do que premeditação, é planejamento, né? Você imaginar um crime, como foi, por exemplo, o golpe imaginário. Por isso que a gente fala golpe imaginário do 8 de janeiro, porque teve gente realmente que imaginou que daria-se um golpe, que Bolsonaro continuaria no poder, né? O que seria de fato um golpe. Não houve, não aconteceu, não rolou. Mas ficou apenas no plano da hipótese, da imaginação. Imaginar não é crime. Ainda que seja algo errado, não é crime, né? Agora, planejar, aí já é outra história. Planejar entra como cometimento de crime. Então, eu acredito que, somando ao caso da fraude financeira, da fraude fiscal, em que o próprio Vorcaro está envolvido, da corrupção passiva e ativa, né? E somando-se ao fato do planejamento de atentados, eu acho que o Vorcaro, mesmo com uma delação premiada, não sai mais da cadeia.
Não vou cravar isso aqui porque é Brasil, né? Vocês sabem, o Brasil não tem seguido muito aí os ritos legais, digamos assim. Mas se tivéssemos no Estado democrático de direito, onde a lei é obedecida e respeitada, o Vorcaro não sairia mais da cadeia nem com uma delação premiada. Isso somando aí todos os crimes que lhe são imputados, tá? Como eu falei, fraude bancária, fraude fiscal, corrupção passiva, ativa e agora planejamento de atentados, de atos violentos, né? Somando todas essas penas aí, a gente está falando de algo em torno de 40 anos de cadeia, tá? Não sou jurista, não sou advogado, mas se tudo isso for comprovado e ele for condenado por tudo, é algo em torno de 40 anos de cadeia. Mesmo com uma delação premiada, ele não vai sair pela porta da frente, tá? É claro que vai ter aí algumas benesses, e eu espero que tenha, se ele entregue realmente todos os envolvidos nesse esquema, que como disse o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, muita gente está envolvida, né? E aí, pesando aí na balança, pode ser que vale a pena realmente negociar alguma coisa com ele para que ele entregue aí os peixes maiores, digamos assim, né? Vamos aguardar para ver. E agora mudando um pouco de assunto e finalizando, meus amigos, o Alcolumbre ele fez o que eu antecipei para vocês que ele faria, né? Eu acho que ele não ia comprar uma briga desnecessária. Ele manteve a quebra de sigilo do Lulinha, do filho do Lula, mais uma bomba que vai não só respingar, mas cair no colo do Lula em período eleitoral, não poderia ser em época melhor. E o Alcolumbre ele não pagou para ver. Porque a gente sabe que o Alcolumbre ele deve ao Pacheco, não necessariamente ao Lula. É que para pagar a dívida de um, ele depende do outro e por isso ele precisa favorecer esse outro. Mas nesse caso aqui, o ministro André Mendonça foi mais rápido. E ele mesmo já tinha quebrado o sigilo do Lulinha e dado acesso à PF. Então a PF já tinha acesso aos dados do Lulinha. Então mesmo que o Pacheco quisesse, ele não poderia fazer isso aí. Porque, primeiro, a PF já tinha acesso a esses dados, tá? Bancários do Lulinha. Então, não ia adiantar ele derrubar a quebra de sigilo feita pela CPMI. Não ia adiantar. Segundo, porque o caso está nas mãos de André Mendonça. O Mendonça poderia simplesmente anular a decisão do Alcolumbre. Ou seja, não ia adiantar de nada. O Alcolumbre ia passar uma vergonha danada. Primeiro, porque o próprio Mendonça já tinha quebrado o sigilo do Lulinha. Então, ele não ia simplesmente voltar atrás na sua decisão. E segundo, porque o Alcolumbre, ele era o presidente da CCJ. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, responsável por marcar e conduzir a sabatina dos indicados para ministros do Supremo. Na época, o André Mendonça, até então advogado-geral da União, depois ministro da Justiça. Ele foi ministro da Justiça, agora me gerou a dúvida. Acho que foi. Mas ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro para o STF e, por conta do Alcolumbre, foi o ministro que, de longe, mais demorou para ser sabatinado. Tudo porque o Alcolumbre não queria marcar a sua sabatina. O karma existe. E olha só quem está comendo nas mãos do Mendonça agora. Quem é que não pode, digamos, fazer favores para o Lula justamente por causa de André Mendonça? Meus amigos, olha, se isso aqui não é um grande dia, eu não sei mais o que é. Compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like e se for novo por aqui, inscreva-se no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.